Eu nesta manhã gostaria de falar sobre uma expressão que especialmente o Evangelho segundo São João utiliza quando Jesus se declara sobre várias vezes dizendo eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E vocês certamente estão familiarizados quando ele diz que é o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou a luz. Muitas vezes ele faz esta expressão. E é interessante que esta expressão encontra-se pela primeira vez nas Sagradas Escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 3 e versículo 14, quando Deus fala com Moisés, e só aqui chegaria para deter e ficar-nos, mas não temos esse tempo. Mas eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias e vamos ler alguns versículos para entender este contexto. E é aqui que Deus vai falar no meio de uma sarça ardente, que não se consumia, que não se extinguia, permanecia inalterável, e Deus vai falar no meio dessa sarça a Moisés. Capítulo 3, versículo 1 do livro de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Podemos dizer que na primeira impressão que Moisés tem dessa visão, está a acontecer já algo sobrenatural. A primeira coisa é que um anjo do Senhor, e é uma expressão que é utilizada várias vezes no Antigo Testamento, apareceu, e por outro lado ele via uma sarça que estava a arder, mas que no normal seria acabar, arder completamente, mas isto não aconteceu com aquela sarça. Ela permanecia continuamente ardendo. E depois diz, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, e aqui vemos que é o próprio Deus quem está a falar, ok? Moisés, Moisés! E ele disse-me, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, ou as tuas alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, irmãos, perante este acontecimento, Moisés certamente ficou estagnado, ficou pensativo, mas teve uma atitude de respeito, de reverência, uma atitude em saber que estava na presença de Deus e que ele não podia estar de qualquer forma, de qualquer maneira. Por outro lado, se os irmãos repararem bem, Deus identifica-se. O normal já, naquele tempo, era os homens tinham vários deuses, como vocês sabem. O próprio faraó do Egito era considerado para muitos um deus. Várias das forças da natureza eram consideradas deuses. E cada um destes deuses tinha a sua função diferente. Não havia um Deus que tivesse todas as funções. Cada Deus tinha uma função diferente.
E agora Deus aparece-lhe, e podíamos dizer assim numa linguagem nossa, eu não sou um Deus qualquer. Eu não sou um Deus fruto da imaginação de alguns homens, de algumas nações, de alguns sacerdotes, de algumas pessoas. Eu sou verdadeiramente o Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que falei com Abraão, aquele que prometi e tenho cumprido, aquele que efetivamente estou com o meu povo. Apesar de vocês estarem a viver um tempo de escravidão, eu não deixei de ser Deus e os meus olhos estão sobre vós e eu desejo libertar-vos, desejo resgatar-vos, desejo tirar-vos do Egito. Agora eu gostaria que vocês andassem muitos anos para a frente, e vocês vão ver Deus providenciando Jesus para trazer libertação aos homens. Aqui podemos dizer que há um protótipo. Nesta ação de Deus querer tirar o povo da terra do Egito, muito mais tarde Deus também vai providenciar um Salvador para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Porque Deus quer ter um povo para si. E a Bíblia diz que um povo zeloso, especial, de boas obras, que verdadeiramente amem a Deus, sirvam a Deus, adorem a Deus e vivam em novidade de vida. Deus tem um propósito com a sua igreja. Então este livro tem uma grande importância porque ele trata da história da redenção. Ele trata da história da redenção. E Jesus é o nosso Redentor. Aqui começa a redenção do povo de Israel, mas a redenção do mundo já está preparada nesse momento onde Deus quer que todo homem seja redimido, seja comprado através do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Deus, quando Moisés vai fazer uma pergunta que para nós até parece escusado de fazer, mas nós temos que entender todo um contexto cultural daquele tempo. E é quando Deus responde à pergunta de Moisés: quem és tu? Este quem és tu não é tão fácil, porque em português o quem és tu não significa a mesma coisa que aqui. E ele responde de uma forma que talvez alguns digam: mas o que é isso? Eu sou o que sou. Vocês sabem que naquele tempo o nome falava do caráter. A pessoa era identificada pelo seu caráter. Hoje, o nome que eu tenho foi-me posto porque gostaram do nome, não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Muitos de vocês é a mesma coisa, os vossos pais não vos puseram um nome pensando naquilo que vocês viriam a ser. Mas puseram o nome, ou porque era o nome do padrinho, ou o nome da avó, ou o nome do avô, ou o nome do amigo, não importa o quê. Esse foi o nome que vos foi dado. Não tem mais do que esse significado, apesar que cada nome tem um significado. Mas não tem este mesmo significado aqui da Bíblia. Porque esta expressão, eu sou o que sou, para entendermos temos que ir antes, no qual, quando Deus está a falar com Moisés, Moisés diz: e eu quem sou? E eu quem sou? Para quê? Para realizar a missão que tu me estás a pedir. Sabe qual era a missão? Era ir contra a maior força política daquele tempo, contra o maior exército daquele tempo. Um só homem, um povo escravizado, e Deus está-lhe a dizer: eu vou usar-te a ti para tirares este povo do Egito. E Moisés diz: quem sou eu? Porquê? Porque o seu nome não significava aquilo que Deus lhe estava a pedir. Ou seja, ele não tinha as credenciais suficientes para chegar a Faraó e através do seu nome Faraó dizer: respeito-te. Moisés aqui não era nada. Era algo insignificante. E Moisés diz: quem sou eu? E digo-vos uma coisa, Moisés, como vocês sabem, não quis de imediato fazer
aquilo que Deus queria fazer através dele. E ele colocou algumas dificuldades que ele próprio tinha. E era normal que nós, como seres humanos, perante certos desafios, digamos, e eu quem sou? Eu não sei se agora chegasse aqui ao pé de vocês, ou um de vocês, eu próprio, dizer, olha, estamos a pensar para você dirigir a nação. Ou estamos a pensar para você ser o general das Forças Armadas em Portugal. Você tem que ter estratégia. E porque vai ter comigo, e eu que sei disso. Eu não estou preparado para tal missão. Eu não tenho atributos necessários, eu não tenho capacidade para realizar tal função. Moisés era sincero, e Moisés era um homem preparado, irmãos. Moisés não era um qualquer, Moisés tinha sido preparado pelos próprios egípcios. Moisés vinha de uma escola exigente. Moisés tinha estado onde os príncipes tinham estado. Tinha aprendido, tinha estudado, tinha sido capacitado com altos estudos. Mas mesmo assim ele dizia, quem sou? Eu. Perante aquilo que tu me estás a pedir. E é depois, e eu faço aqui o contraste. Quando o faraó me pergunta a mim, e o povo de Israel me pergunta sobre tu, Deus, o que é que eu lhes vou dizer? O que é que eu lhes vou responder? Então, aqui no Êxodo 3, Deus quer que Moisés, em primeiro lugar, reconheça 3 coisas. Primeira, que Ele é um Deus que está com o seu povo. E a igreja tem que reconhecer hoje uma coisa, Deus continua com a sua igreja. Deus está com a sua igreja. O mundo pode dizer aquilo que quiser dizer, as pessoas podem dizer aquilo que quiserem dizer, mas nós temos que declarar aqui e agora, Deus está com o seu povo. A própria Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Versículo 12. Versículo 12. Certamente eu serei contigo. Meu irmão, quando venha a dúvida à tua vida, quero que tu te lembres, Deus está comigo. Não temas, não tenhas medo. Deus está conosco. E se Deus está conosco, é suficiente. Um amém muito fraquinho. Se Deus está conosco, é suficiente. Amém. Pode não haver mais ninguém, mas se Deus está conosco, somos mais que vencedores. Por isso Paulo podia dizer, se Deus é por nós, não é se o exército está conosco, é se Deus está conosco. Não temos que temer, não temos que ter medo. Em segundo lugar, que Deus os queria livrar da escravidão. Versículo 8, é o anterior. Deus quer livrar o homem do seu pecado. Prezado amigo, visita, que estás aqui. A grande notícia que eu tenho para ti é que Deus quer perdoar os teus pecados. Deus está interessado em limpar os teus pecados. João Batista, quando estava na presença de Jesus, podia dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus estava interessado em tirar Israel do Egito, da escravidão. Deus está interessado em tirar as vidas da escravidão. Vocês sabem, só há um povo que deseja o melhor às pessoas nesta sociedade. É o povo de Deus. Porque o povo de Deus deseja que todo homem seja feliz. O povo de Deus deseja que todo homem vá para o céu. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Mas Deus muito menos. Nós às vezes nem somos assim, porque às vezes dizemos que ele deveria ir para o inferno. Vocês nunca pensaram? Podiam não ter dito, mas pensaram. Não mintam, é? Mentir é pecado. Às vezes há situações em que vocês e eu mandaríamos logo um para o inferno.
Mas menos mal que Deus não nos trata assim a nós. Dá-nos oportunidades, tem misericórdia de nós. E apesar do povo de Israel demonstrar depois na saída que não tinha nenhum respeito a Deus. Porque, irmãos, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles disseram, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quem não tinham comida, Deus deu-lhes o maná. E eles ainda se queixaram daquilo que Deus lhe deu. Pão vil, chamaram-lhe, pão vil. E foi esse pão que alimentou a vida deles. Tenha cuidado, não despreze as coisas de Deus. Cuidemos das coisas de Deus. Sejamos homens e mulheres que damos valor às coisas de Deus, àquilo que Deus nos dá. E a terceira coisa é que Deus vai redimir o seu povo e redime o seu povo com o propósito que o povo o adore. Veja lá no versículo 12. E disse: certamente eu serei contigo, isto será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus. Deus chamou-nos para nós o servirmos. Nesta manhã já estivemos adorando, já estivemos louvando o nome do Senhor. Deus gosta de ser adorado. Deus gosta de ser exaltado. Deus gosta de ser glorificado. Eu fico tão triste quando hoje algumas das canções que são cantadas é apenas para tirar o louvor para as pessoas ou falar das pessoas. Mas nós temos que falar da centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Não há outro que deva ser adorado. Às vezes, irmãos, faz canções apenas para passar o tempo, mas nós temos que pensar em fazer canções que adorem, que glorifiquem, que exaltem, que levantem bem alto o nome do único que é grande no nosso meio. E o único que é grande no nosso meio é Jesus Cristo. Aleluia! A Ele a glória, a honra, o louvor, as ações de graças. Só Ele merece a nossa adoração e mais ninguém. Irmão, tenha cuidado quando o homem está no centro. Mas louva a Deus quando Ele é o centro da sua vida, é o centro da mensagem, é o centro do culto, é o centro das nossas atividades. Que Cristo seja sempre o centro em todo momento. Porque quando Ele é o centro, nós estamos no lugar certo. Amém? Nós estamos no lugar certo. Então Deus vai realizar o propósito da sua aliança, porque Deus também é Deus de alianças, e Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus sempre cumpre as suas alianças, amém? Deus não volta atrás com aquilo que prometeu. Moisés reconhece a especificidade única deste chamado de Deus, é por isso que ele tem receio e procura uma saída mais confortável, porque estava muito preocupado que não o aceitassem. Provavelmente nenhum de nós gostaria de ir fazer uma missão e ao ir para essa missão pensasse: a mim ninguém me vai ouvir, a mim ninguém me vai aceitar, a mim ninguém me vai receber. É uma preocupação lógica, é uma preocupação humana. Nenhum de nós pode pensar que toda a gente a quem vamos falar nos vai aceitar ou nos vai receber. Mesmo que a gente vá em nome de Deus. Aliás, os irmãos que fazem evangelismo direto, uma das coisas que verificam, há pessoas que aceitam e há pessoas que rejeitam. Mas em todas as coisas da vida é assim. A Bíblia diz que nem todos querem vir para a luz, a fim de que as suas obras, as suas atitudes não sejam vistas, porque andam em trevas. E é aí que Moisés pergunta algo que poderia à primeira vista parecer muito estranho. Ele quer saber o nome de Deus. Ele já sabia o nome do faraó, ele já sabia o nome dos deuses daquele tempo, mas ele queria ter a certeza com quem estava a falar. Ele queria ter a certeza que esse que estava a falar com ele podia fazer, podia cumprir, podia respaldar, podia estar atrás, podia executar aquilo que estava a pedir. Moisés apenas queria ter certeza, porque Moisés conhecia a incapacidade dos deuses egípcios.
Moisés conhecia a incapacidade do próprio Faraó, que era um ser humano, que afinal de contas não era nenhum Deus. Ele conhecia os pseudodeuses, todos incapacitados, porque era o fabrico da mente humana e não eram deuses. Aliás, fora de Deus não há Deus. Fora de Deus, todos os demais são deuses com letra pequenina, que têm algumas coisas, podem fazer algumas coisas, mas estão limitados, porque quando Deus diz chega, chega. Quando Deus diz para, parou mesmo a coisa. Então, a razão pela qual ele pergunta pelo nome de Deus é esta mesmo. O nome de alguém frequentemente designa o caráter da pessoa. E o seu nome fala daquilo que ele é. Moisés está a pedir a Deus por uma revelação do seu caráter, para que Israel pudesse saber que aquele que chamou Moisés é suficiente e não depende de nada nem de ninguém. Faraó dependia, os outros dependiam. Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele é capaz de realizar aquilo que ele promete. Meus irmãos, ele nem sequer precisa da tua ajuda nem da minha. Ele é suficiente, amém? Sabe que há pessoas que pensam que estão a fazer favores a Deus. Eu fico muito aborrecido quando me encontro com pessoas que acham que estão a fazer favores a Deus. Você não faz a Deus nenhum favor. Você apenas retribui com algo muito ínfimo daquilo que Ele já fez por si e daquilo que Ele já fez por mim. Então o nome que Deus dá a Moisés é este mesmo: eu sou o que sou. E sabe uma coisa, isto é uma revelação, eu sou o que sou, é uma revelação total e completa da suficiência de Deus. Ele não precisa de nada, como eu disse, nem de ninguém. Somente Ele é dele mesmo. Eu repito uma vez mais, somente Ele é dele mesmo. E somente Deus, que não depende absolutamente de nenhuma circunstância, de nada, absolutamente nada. Para Moisés e para Israel significa que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar aquilo que ele prometeu. E sabe que esta expressão, eu sou o que sou, e várias variantes, aparece 5.000 vezes no Antigo Testamento. 5.000 vezes. Tem a ver com o caráter de Deus. E a forma da raiz é aquele nome que nós sabemos que traduzimos Jeová, que não é o melhor, porque também não há vogais, seria Yahvé. Isso é mais assim. Não dá, porque você pronunciar algo que não tem vogais não consegue. Se nós tentarmos pôr várias letras e não ter vogais no meio, o que é que vocês conseguem fazer? Nada, como eu. Não dá, sem vogais a gente não poderia falar. Então, tem a ver com esta raiz. E é aqui em Êxodo que pela primeira vez aparece esta expressão. E Moisés recebe da parte de Deus, que Deus é Deus de aliança, que Deus está com o seu povo e que Ele existe por si mesmo. Então, a sarça ardendo é aquilo que os teólogos chamam a transcendência e a palavra imanência de Deus. Tem a ver com isso. E Deus revela-se exatamente de várias maneiras. E então, quando o próprio Senhor Jesus está a falar com os judeus, e ele diz assim, no João 8,58, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O que é que ele foi fazer? Ele está a dizer que é antes de Abraão? Então, mas ele ainda é um jovem. Ele ainda é um jovem. E está a dizer que é antes de Abraão? Que blasfémia. E é aqui que eles querem matá-lo. Ah, o miserável, está a falar mal de Deus. Está a pôr o nome de Deus em vão. Não, ele era Deus, irmãos. Só ele tem autoridade para dizer aquilo que ele disse. E este é o grande conflito infelizmente, de muita gente, seitas que não aceitam, mas o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, define-se como Deus. O Evangelho segundo São João foi escrito para provar que Jesus Cristo é Deus.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se vocês lerem todo o Evangelho segundo São João, vocês vão ver que aquilo que o evangelista João pretende é mostrar-nos que Jesus é Deus. Todas estas expressões, e aqui muito concretas, eu sou, definindo depois um pouco do seu caráter, ele diz, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou 7 vezes, ele repete para enfatizar que só Deus tem esse poder e essa autoridade para fazer essas coisas, mais ninguém pode fazer. Então o Evangelho de João é de uma riqueza cristológica tremenda, não há outro Evangelho neste sentido tão rico, porque este Evangelho foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. Amém. Então é muito significativo que o Evangelho de João seja assim. E se vocês forem a João 20, 31, quase ao final, sabe o que é que está escrito? Eu posso ler. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este Evangelho foi escrito para que nós aceitemos, creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Agora vamos para a frente. E vocês sabem que uma das grandes perguntas que foi feita no tempo de Jesus, em Mateus 8, 27, diz: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Esta era a interrogação, era a grande pergunta. Já tinham visto a manifestação do seu poder, da sua glória, a cura, os milagres, os prodígios, as maravilhas, e eles próprios: que homem é este, que até as forças da natureza lhe obedecem? Só pode ser Deus. Porque as forças da natureza a mim não me obedecem. Se estiver aí o vento, eu não vou sair à rua e digo: vento, para! Só se Deus me der a fé e for que Deus quer que pare. Mas é Deus quem faz, não sou eu. Amém? É Deus sempre. Deus pode te usar para um milagre, mas quem faz és tu? Não, é Deus. E Deus quer fazer milagres, quer usar-te, deixa-te usar nas mãos de Deus. Ser bênção nas mãos de Deus. Deus quer que o seu povo seja bênção no lugar onde está. Seja bênção para a família, seja bênção para a comunidade, seja bênção para todos aqueles que estão à sua volta. Deus chamou-nos para abençoar. Amém? Então abençoe. Aleluia. Seja uma bênção para os seus vizinhos. Não seja uma dor de cabeça para eles. Se alguns vizinhos fossem falar: ai, 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 ai. Vamos ser bênção, irmãos. Vamos ser bênção. E agora eu vou avançar. Jesus então, em 6,48, eu não vou seguir uma ordem cronológica, mas vou mencionar todos os eu sou. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Para entender o que Jesus está a dizer neste versículo, é necessário entender todo o capítulo 6 do Evangelho de João. O capítulo 6 fala de uma multidão que seguia Jesus e estava cheia de fome. As pessoas têm fome. Vocês também têm fome? Eu tenho. Ainda falta para o almoço. Mas fome é algo que o ser humano tem. O problema é que o homem apenas muitas vezes pensa no seu corpo. Mas o homem não é constituído apenas por corpo, também é constituído por alma. E a alma tem fome, a alma tem necessidade, e o único que pode saciar a nossa fome espiritual é Deus. Mais ninguém pode saciar a tua fome espiritual. Tu podes ir aí buscar em muitos lugares errados, e em vez de seres alimentado, tu vais trazer veneno para ti próprio. Há pessoas que vão consultar, eu falei isto no domingo passado, vão consultar o bruxo, a bruxa, o horóscopo, a Mariazinha, a Fernandinha, a Joaninha, não é a Fernandinha da igreja, nem a Joaninha. Estou-me a referir a essas mulheres que há por aí, esses homens que há por aí, que fazem coisinhas, mezinhas, porcariazinhas.
E depois trazem para casa todos os hóspedes. Vêm para lá os demónios todos lá para dentro de casa. E depois houve barulhos, houve ruídos, aparece isto, aparece aquilo. Ai, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que você foi aonde não deveria ir, abriu a porta de onde não deveria abrir, e os demónios vieram todos para a sua casa e você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode ajudar. Ah, mas pastor, aquela pessoa faz magia branca. A magia não tem cor, é toda do diabo. Magia branca, magia negra, é tudo do diabo. Deus não precisa de magia porque Ele é o único que é. Ele é o único que é poderoso. Ele é o único que salva, que transforma, que muda por completo a vida do ser humano. Não há outro como Ele. Tenha cuidado quando você anda a bater às portas destas porcarias. E cada dia mais oferta. Outro dia estava aí um que você primeiro mandava-lhe o dinheiro para ele e ele telepaticamente enchia-lhe o depósito do seu carro. Até guardei a fotografia. Manda-lhe tanto que eu telepaticamente encho-lhe o depósito, encho o depósito esvaziando o seu bolso. Há tanto bandido hoje por aí, tanto enganador, tanto mentiroso. Eu não sei como é que as pessoas acreditam nessas coisas. Quando a verdade é pregada e muita gente não a quer. Então a multidão estava com fome. Jesus pegou num pequeno lanche de um menino. A Bíblia não diz a idade, mas era o lanche de um menino. E com aquele pequenino lanche transformou e deu comida à multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Agora imaginem-se o povo. Epá, a partir de hoje tenho a despensa cheia todos os dias. Já não preciso de dinheiro para ir ao supermercado. Eu também queria. Já viu, chega a casa, abre, está lá sempre, nunca lá falta. Está cheio. Epá. Você não vai ter com Jesus, vai ter com Jesus, leva um pãozinho e Jesus toma lá um monte. Ele tem feito estes milagres, é? Conheço muitos casos de milagres deste tipo. Mas não é para os que não querem trabalhar nem querem fazer nada. Não é para malandros. É para aqueles que precisam mesmo de um milagre. Claro, quando eles viram aquela comidinha toda, a partir de hoje vamos seguir Jesus. Pelo menos a comida está garantida. E sabe, há gente que às vezes quer seguir Jesus apenas a ver se recebe alguma coisa. E ainda pior é que há pregadores que até isso que pregam. Se deres 5, recebes 10. Se deres 20, recebes 50, etc, etc. Isso é mentira. É verdade que Deus dá, mas Deus não se vende. E o Evangelho não tem que ser pregado dessa maneira. Todos nós sabemos que a primeira coisa que Deus quer fazer é salvar e perdoar os nossos pecados. Depois Deus faz milagres, faz milagres. Provai e vede que o Senhor é bom. E nós podemos comprovar todos os dias e devemos ter atitude de fé. Mas cuidado quando você pensa que Deus é como aquele paizinho que dá tudo ao menininho. Tudo. Deus a mim, quando eu sou pequeno, nunca me deu uma faca para as mãos. Você também não dá uma faca aos seus filhos pequenos, pois não? Porquê é que você não dá uma faca aos seus filhos? Precisam cortar. E a Bíblia diz, se nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto não nos dará o Pai Celestial? Agora, cuidado quando nós queremos servir-nos de Deus. Claro, irmãos, que Deus curou pessoas que até depois o deixaram. Vocês lembram-se dos leprosos? Apenas um voltou agradecido. Os outros foram-se embora. Perderam o melhor de tudo, que foi a salvação da alma deles. Ganharam a cura do corpo, mas provavelmente perderam a alma deles. A Bíblia não me diz nada se eles mais tarde se arrependeram ou vieram a Jesus. Não vou entrar aqui a ler entre linhas, que nunca gostei de ler entre linhas. Até para ler as linhas já são difíceis, agora ler as entre linhas. Há gente que gosta muito de ler entre linhas. Leia as linhas, por favor, não se ponha a ler entre linhas. Tem as linhas da Bíblia, leia-as.
Deixe de interlinhas, que interlinhas. Há gente que inventa cada coisa que eu não sei como é que... São pródigos para inventar. E sabe o que é que Jesus disse àquelas pessoas lá em João 6,26? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. O próprio Senhor Jesus sabia isso. Vocês não estão aqui pensando na vossa alma. Vocês estão aqui porque querem mais pão. Vocês estão aqui porque querem mais alimento. Jesus sabia a intenção verdadeira da multidão em buscá-lo. Ele queria dar às multidões coisas eternas e eles apenas queriam coisas passageiras. Eu espero que todos os que estamos aqui queiramos em primeiro lugar as coisas eternas. Precisamos das coisas passageiras, precisamos. Pai nosso que estás nos céus, primeiro, não é? Só depois é que vem o pão nosso da semana. O pão nosso da semana dá-nos. O pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana, não é o pão do mês. Tendo o pão todos os dias é suficiente. Amém? Tendo o pão para viver. Jesus queria ser um rei eterno e eles queriam o rei da região. O rei de Israel. Jesus nunca quis ser o rei de Israel, mas quer ser o rei da tua vida e da minha vida. Amém? Ele podia ser o rei, mas ele não veio para ser o rei físico. Ele quer ser o rei espiritual das nossas vidas. Jesus queria dar coisas espirituais e eles só pensavam nas coisas carnais. Eu espero que, como João disse 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aleluia. Depois também Jesus vai dizer: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é? Jesus. Amém. Ele é o único que dá vida ao mundo. João 6, 32 e 33. Então, Jesus nesta passagem mostra que esse pão do céu, no tempo de Israel, era o símbolo do verdadeiro pão que viria depois de Moisés, ele mesmo que entregou a sua vida. Este é o pão que dá a vida eterna. Depois, em João 6,49, Moisés diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, o pão foi apenas para um momento, para uma época. Mas o meu pão é para a eternidade. O pão do Senhor é para a eternidade. É por isso que João diz que Jesus, no capítulo 6, versículo 51, disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ainda hoje, no primeiro domingo do mês, ou no outro domingo, não importa, quando nós estamos a celebrar a ceia do Senhor, esse pão não é, mas representa o corpo do Senhor Jesus. E esse vinho não é, mas representa o sangue de Jesus. Infelizmente, a igreja tradicional consegue uma palavrazinha que se chama transubstanciação. Naquele momento, o pão deixa de ser pão para ser carne. Por favor, isso é mentira. Pão vai ser sempre pão, vinho vai ser sempre vinho. O importante não é aquilo, mas é o que representa. É apenas um símbolo para nos recordar a nós o pão vivo que desceu do céu. E esse pão tem que ser partido para ser comido por todos nós. Amém? Se não for partido, ele não alcança multidões. Se ele não tivesse sofrido, ele não tinha salvo a humanidade perdida. Mas através do seu sacrifício voluntário, um sacrifício único, que ainda hoje tem poder para trazer-te a ti e a mim a salvação e o perdão dos meus pecados. Eu vou ficar com mais uma. Ele diz também em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Toda a humanidade está imersa em densas trevas espirituais. Porém, nós que cremos em Jesus,
estamos na luz. E não estamos na luz porque somos melhores do que ninguém. Estamos na luz porque ao ter Jesus em nós, nós temos a luz que ilumina. Estão a entender? Eu não sou melhor que ninguém que está lá fora, mas o facto da luz de Cristo viver em mim, eu posso viver na luz. Amém? E Deus quer que cada ser humano possa viver na luz. Estar em trevas significa não saber onde está e nem para onde vai. Este é o estado atual dos perdidos. Não entendem o seu estado de pecaminosidade diante de Deus. E não entendem que estão caminhando para a condenação eterna que será dada a eles no fim dos tempos. Não é assim que vai acontecer com os filhos de Deus. Estes, por sua vez, sabem muito bem para onde vão, porque eles caminham em luz. Aleluia. E um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Cristo é o Verbo encarnado, Ele é a própria Palavra de Deus. E é por isso que em João 3,20 diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós queremos andar em luz. A Bíblia inteira fala sobre Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa diz que não gosta de meditar nas Escrituras, ela praticamente está rejeitando o próprio Cristo, ou seja, está a rejeitar a luz do mundo e vai continuar em trevas. Continuará sem entender o seu estado atual, os pecados que cometeu, sem saber para onde realmente está a caminhar. Mas quem estuda a Bíblia é como aquela pessoa que vem para a luz, e a Bíblia vai mostrar-te, a ti e a mim, se fazemos correto ou fazemos errado, porque ela é a nossa regra de fé. Então, é interessante, a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Então, meus amados irmãos, é interessante quando nós damos guarida no nosso coração à única e verdadeira luz que é Jesus Cristo. Lembremos-nos do povo de Israel, quando eles caminhavam no deserto até Canaã. À noite eles tinham uma coluna de fogo que os guiava e os iluminava. Da mesma forma acontece conosco hoje. Sem Cristo nunca chegaremos ao céu. Sem Cristo nunca chegaremos ao céu. Pois quem habita nas trevas não sabe para onde vai. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. É aquele que nos dá clareza sobre as verdades contidas na sua palavra e nos mostra sempre a verdade que nós precisamos para poder ir em frente com Ele a cada dia. Então glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor. Eu vou deixar para outro dia as outras. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e certamente, irmãos, Ele também é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós vamos deixar para a próxima vez e vamos entrar. Então, quando Jesus está a dizer eu sou, Ele está a dizer que Ele é o único que tem todo o poder, que Ele não precisa de ninguém, que Ele não foi criado por ninguém, que Ele sempre existiu e sempre existirá. Porque, por isso Ele é Deus, acima de todas as coisas. E nós não temos que temer, nós não temos que ficar com preocupação, nem em relação ao futuro, se o nosso futuro está nas mãos de Deus.